É Jesus, Deus é fiel. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana. Meus irmãos, estou fazendo esse vídeo para nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Nesse vídeo eu quero falar, eu quero verbalizar, eu quero pregar. Amém? Eu quero pregar subordinado, subalterno, obediente ao tema. Só um profeta que falou a verdade. No meio de quase 400 profetas, só um profeta que falou a verdade. Amém? Meus queridos amados irmãos, eu vou ler aqui em 1 de Reis, capítulo 22, que diz assim, epígrafe: Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomada a mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja, ou seja, a pelejar a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ila. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Ila. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi a chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser,
isso falarei. 1 de Reis, capítulo 22, versículo 15, diz assim: E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobes e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. A sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele lhe disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faze assim. Segundo a pedagogia, diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez aqui o versículo de número 20 e o versículo de número 22. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Versículo 22. E disse ele: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de seus profetas. Na boca de todos os seus profetas. E ele lhe disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faze assim. Glória ao santo nome de Jesus Cristo. Todo-Poderoso. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia faz uma narrativa, a Bíblia faz uma narração. No primeiro livro de Reis, o livro de primeiro de Reis foi escrito entre os anos 560 a 560, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo. O autor do livro de primeiro e segundo de Reis é anônimo, não sabemos ao certo quem escreveu o livro de 1º e 2 de Reis, mas o livro de 1º e 2 de Reis apresenta Jesus como rei prometido de Israel, como rei prometido da igreja. É um livro histórico e é um livro também que fala do nome de Deus. A Bíblia faz uma narrativa, conta-nos uma história, 1º de Reis, capítulo de número 22, que o rei Acabe, rei de Israel, Acabe, para quem não sabe, era filho de Ohim. Em 1 de Reis, capítulo 16, versículo de número 30, 31 e 32, está escrito que Ohim morreu e Acabe assumiu o trono como rei de Israel em lugar de Ohim, seu pai. De natureza, senhoras e senhores, que o rei Acabe agora, como rei de Israel, ele praticou diversos pecados contra Deus. Ele praticou o pecado de idolatria, adorando a Azera, adorando a Baal,
A palavra Baal no hebraico significa Senhor do concerto ou Senhor da aliança. De natureza que Acabe agora levou o povo de Israel a praticar o pecado de idolatria contra Deus. Porque uma vez que ele, como um rei do povo de Israel, ele levou o povo de Israel a adorar outros deuses, a adorar Azera, a adorar Baal, a adorar a Baal-Zebub, a adorar os Balins, a adorar aos deuses cananeus, aos deuses pagões, a adorar a Baal. De natureza que a ira de Deus se acendeu contra o rei de Israel, Acabe. Acabe não foi um rei levantado por Deus. Acabe, ele pagou para ser consagrado como rei de Israel e ele assumiu o trono em lugar do seu pai, pago, porque ele pagou um sacerdote para lhe consagrar como rei de Israel. De natureza que a Bíblia vai dizer que além de Acabe pecar contra Deus, cometendo um pecado de idolatria e levando o povo de Israel também a pecarem contra o Senhor, a palavra pecado no grego koine, que é o mais comum, mais popular no grego clássico, significa hamatia, que vem de hamatiologia, que significa errar o alvo. Errar o alvo. A palavra pecado no hebraico recebe o nome de adikia, que significa rebeldia total ou rebelião total contra a vontade de Deus, rebelião contra Deus. A Bíblia vai dizer que além do rei de Israel, por nome Acabe, praticar o pecado de idolatria agora também, ele insultou a Deus casando-se com a rainha Jezabel. O nome Jezabel no grego quer dizer Jezebel. Jezabel, para quem não sabe, senhoras e senhores, ela auto se denominava sacerdotisa e profetisa. Jezabel, para quem não sabe, era filha de Etibaal. O nome Etibaal quer dizer no hebraico parecido com Baal, semelhante a Baal. Jezabel, senhoras e senhores, foi criada pelo sacerdote por nome Etibaal desde criança. Etibaal era um sacerdote amaldiçoado que não podia ter filhos, então ele pegou Jezabel e criou Jezabel desde criança. E ele ensinou Jezabel a praticar bruxaria, feitiçaria, ocultismo, macumbaria. Jezabel, senhoras e senhores, tornou-se uma rainha má, casando-se com Acabe. Antes dela casar com o rei de Israel, Acabe, ela já era má, porque ela praticava feitiçaria, bruxaria, e ela andava se prostituindo. Jezabel, ela se pintava em volta dos seus olhos, em honradez a Baal. Todas as vezes que Jezabel colocava maquiagem em volta dos seus olhos, ela estava dizendo: quem manda na minha vida é Baal, que ordena os meus caminhos é Baal, Baal é meu pai, Baal é o meu Senhor, Baal é meu Deus. Senhoras e senhores, Acabe casou com a rainha Jezabel. Quando Jezabel agora casou com Acabe, ela ganhou direito de esposa, ela ganhou direito de casamento. E uma vez que ela ganhou direito de casamento, uma vez que ela ganhou direito de esposa, ela agora implantou a sua doutrina satânica, diabólica dentro de Israel. Jezabel mandou quebrar os altares de Deus. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Jezabel mandou quebrar os altares de Deus e implantou e oficializou o culto a Baal dentro de Israel. Jezabel, senhoras e senhores, também, ela mandou matar todos os profetas do Senhor que profetizaram a verdade contra a idolatria e contra o reinado de Acabe, contra os pecados dela de feitiçaria, prostituição e idolatria. Ela mandou matar todos os profetas de Deus, pelo que a ira do Senhor se acendeu agora contra Acabe e contra Jezabel.
Acabe, senhoras e senhores, era um tipo de um marido pamonha. Ele estava na mão de Jezabel. Quem ditava as rodas, as regras dentro de casa era a bruxa da Jezabel. O que Jezabel dizia, Acabe obedecia, porque Acabe era aquele tipo de marido mandado pela esposa. Ele não tinha autoridade como homem dentro do seu lar. Então, ele estava na mão da rainha Jezabel. Quando Jezabel dizia para Acabe, vamos perseguir o profeta Elias, ele mandava os seus soldados, os seus servos, e perseguir o profeta do Senhor Elias. Todas as leis que Jezabel apresentava diabólica para o pamonha do Acabe, Acabe assinava embaixo, porque Acabe era apaixonado por Jezabel. Acabe era louco por Jezabel, mas a Bíblia agora faz questão em dizer, no livro de 1 de Reis, no capítulo de número 16, que Deus levantou um profeta por nome Elias, e o nome Elias quer dizer no hebraico Eliú, que significa Yahvé é meu pai, ou Deus é meu Deus, ou Yahvé é meu Deus. Elias era tisbita. Por que a Bíblia chama Elias de tisbita? Porque ele morava num povoado que ficava a 8 quilômetros a nordeste de Dona Jerusalém, por nome Tisbe. Era um povoado pobre, simples. Elias não era rico. Elias era um homem simples que morava em Tisbe, mas Elias profetizava a verdade em nome do Senhor. Elias profetizava, pregava contra a idolatria, contra a prostituição, contra a imoralidade dentro de Israel. Pelo que Jezabel odiava o profeta Elias e mandou seus soldados caçar, perseguir o profeta Elias para matar o profeta Elias, mas Deus guardava o profeta Elias, de natureza que o exército de Acabe, os soldados de Acabe não encontrava o profeta do Senhor Elias, porque Deus estava guardando o profeta Elias. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. Jezabel praticou diversos crimes. Jezabel, senhoras e senhores, em 1 de Reis, no capítulo de número 21, ela ordenou a morte de um homem de Deus por nome de Nabote. Nabote era na cidade de Jezreel. Nabote, senhoras e senhores, ele tinha uma vinha. A vinha no Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, era um terreno. E esse terreno era herança dos seus pais. Uma vez que era herança, aleluia, patrimônio dos seus pais, herança dos seus pais, ele não poderia trocar e nem vender e nem emprestar sua vinha para senhor ninguém. Ele tinha uma vinha de uvas na cidade de Jezreel, mas a Bíblia faz-nos questão em dizer que Acabe queria comprar a vinha do crente Nabote, mas a Bíblia faz questão em dizer que Nabote se recusou a vender a sua vinha para Acabe, e agora a Bíblia diz que Acabe ficou angustiado, não comia e não bebia e voltou para o palácio. A bruxa da Jezabel, vendo que seu esposo Acabe não comia e não bebia, agora lhe perguntou, por que você está assim? Você não come nem bebe, e o teu semblante, o teu rosto está triste, o teu semblante está caído. Por que você está angustiado, Acabe? Acabe lhe disse, é porque eu não posso ter a herança de Nabote nas minhas mãos. É porque eu não posso ter a vinha de Nabote, o jezreelita, nas minhas mãos, de natureza, que é a bruxa Jezabel.